Vem! Sejam muito bem-vindos ao nosso Vera e Você de hoje. Com o meu modelito New Look, como sempre, bom gosto. Hoje eu estou lá executiva, né? E não abro mais mão desse modelito todo levinho, que não me incomoda, enxergo bem. Então estou aqui, by New Look, como sempre, e também com a nossa querida Galeria das Flores, a Bel da Galeria das Flores, nos enfeitando com esse arranjo de flores permanentes, que é o que eu digo para você, com a correria de hoje em dia, flores permanentes são tão bonitas e tão perfeitas que a gente quebra um galho com elas danado, não é verdade? Bom, o programa de hoje tem muita coisa boa, tem principalmente civilidade. A gente vai ter pessoas incríveis aqui falando hoje sobre cidadania, sobre novas opções na política, já que essa bagunça nos deixa assim, sem saber por onde ir. Você vai ter um pouco de tudo hoje aqui no Vera e Você, porque o nosso programa já está no ar. Como eu disse, muita coisa boa aqui no nosso programa de hoje. E por falar em coisa boa, antes de chamar meu primeiro convidado, eu fui surpreendida por uma clínica que eu conheci essa semana, pela sua eficiência, pelo seu atendimento. Eu fui conhecer a Emagrecentro. E eu sempre que passei por ali na Avenida Independência, eu via lá o nome da clínica. E sempre achei assim, é coisa de gordo, né? Gente, não é. Emagrecendo é coisa para quem quer cuidar de si mesmo, é para quem quer saúde. Os tratamentos que são feitos lá com um carinho enorme. São tratamentos estéticos, mas também voltados para a sua saúde, para o seu bem-estar. E agora, inclusive, tem um novo espaço fitness que você poderia conhecer indo lá para saber um pouquinho de tudo que eles podem oferecer. Eu fiquei encantada, estou me cuidando, estou fazendo minhas massagens, estou fazendo meus tratamentos, porque a gente tem que se cuidar um pouco, né? E o bom é que lá na Emagrecentro a gente pode parcelar, a gente pode, tem os horários super elásticos para você poder acomodar a sua vida corrida do dia a dia. E eu aproveito para mandar um beijo para Vivi, a proprietária, a diretora da Emagrecentro, que agora é nossa parceira aqui no programa Vera e Você. Coisa boa, né? Não falei que hoje só tinha coisa boa? Pois é. E nossa primeira entrevista de hoje é um convidado que já veio muitas vezes aqui no meu programa. E vocês devem conhecer. Já foi vereador, é um cidadão envolvido pelas questões políticas até a alma. Um cidadão ribeirão-pretano exemplar, que participa ativamente dos nossos bastidores políticos. E hoje vem falar conosco sobre um importante projeto que está começando aqui em Ribeirão Preto e que você deve prestar muita atenção, porque diz respeito ao futuro político do Brasil. Eu estou falando do professor Gilberto Abreu, que já está aqui conosco no estúdio. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Vera. Prazer em voltar ao seu programa. Sabe o que é, Gilberto? Você é uma caixinha de surpresa, porque você não para nunca. São quantos anos de magistério? 45. Pois é. Esse cara, gente, ele cativou milhares de alunos. Eu acho que você nem sabe por quantos passaram por você. De 60 a 80 mil. Com um detalhe pouco importante, sabe? Ele era o guru dessa moçada toda, um apaixonado pela história, pela filosofia, pela política, né, professor? Sim. E aí, quando a gente foi vereador, foi conselheiro, fez o plano de governo para Ribeirão Preto, brilhante, infelizmente não foi o candidato que ganhou, mas, enfim, agora, quando a gente acha assim, eu acho que ele cansou, né, já está aí. Não, tem um novo projeto acontecendo
que é o projeto que se chama Curso de Formação Política. Professor Gilberto Abreu, de onde veio essa ideia de fazer um curso de preparação política? Explica para a gente quem pode, quem não pode e aonde vocês querem chegar com isso. Olha, Vera, é um projeto de abertura da Universidade de São Paulo, né, que ela sempre foi criticada por estar muito fechada, né? E como diz o atual reitor, o doutor Zago, né, ele quer derrubar os muros da universidade. Que né? coisa boa! E o coordenador local do núcleo, né, do Instituto de Estudos Avançados, é o professor Fernando Cunha, que por coincidência é meu conterrâneo, também de Passos, né? E eles me convidaram, né, para participar de um projeto de formação política para a juventude, para alunos... Essa palavra que foi o que me cativou muito, que ele está voltado para o jovem, né? Exatamente. Para alunos de ensino médio, né? Preferencialmente aos de escola pública, de escolas públicas, né? Uhum. Mas está aberto também a de escolas particulares que queiram participar. Inicialmente nós teríamos um limite de 100 vagas, mas como as intervenções nossas têm sido feitas lá no Cine Clube Cauim, que é um cinema imenso, né? Então nós resolvemos não ter limite, né? E aí também pode ser, em vez de só para a juventude, pode ser também para os maduros? Pode. O Instituto vai oferecer a certificação aos que tiverem a presença mínima, né? Os que estiverem inscritos. Mas é aberto, quem queira participar será recebido com muito prazer. O curso funciona quantas vezes por semana e onde, professor? Todos os sábados de manhã no Cine Clube Cauim, na Rua São Sebastião. Né? Sei, acho que todo mundo sabe onde é o Cine Cauim, aqui em Ribeirão Preto. Que é o maior cineclube do mundo. Exatamente. E é onde acontecem muitas coisas importantes, muitas ações culturais. É o marco cultural da cidade, tem 35 anos de atividade. Pois é. Sempre lá então com é uma parceria entre o Instituto de Estudos Avançados da USP e o Cine Clube Cauim. E nessa primeira fase tem o patrocínio da Fundação Valdemar Bernstein Pessoa, né, da Fundete, do PROAC. Então, nós temos tido, né, nas últimas aulas uma média de 200 alunos em cada manhã de sábado. Nossa, Gilberto, como eu fico contente com isso. Foi uma surpresa para vocês essa adesão ao projeto? Olha, tem sido crescente, né? Nós esperamos, inclusive, que esse número aumente. Né? Porque o cinema é bastante amplo, né? É possível. E como tem a tela, né, Cinemascope, né? Porque em cada aula nós exibimos um filme. Nós já exibimos o filme Z, do Costa Gavras, do clássico do cinema político, com certeza. Né? O grande cineasta grego, né? Foi quando nós abordamos as ditaduras militares no período da Guerra Fria. Né? Através do filme, vocês debatem o tema após. Após. Inicialmente a gente faz uma abordagem sobre o filme, já exibimos também Rosa Luxemburgo, na ocasião, no sábado passado, que nós falamos sobre a Revolução Russa, que está completando né, um centenário. Né? E o entusiasmo dos meninos é uma coisa interessante, marcante, né? E que desmente toda essa história de que os jovens são alienados, não querem saber. Mentira. A participação o interesse é forte, é então. enorme. E eu acho que há uma carência disso também, né? E a gente fica feliz de a USP também ter aberto esse espaço. Né? As porteiras, né? Para realmente derrubar os muros. E a patrocinar um curso denso, né? Claro que não tem nenhum partidarismo aí, né? É um curso de ciência política, né? Ciência política. Toda abordagem não é neutra, porque só o nada é neutro. Né? Aprendi isso com o senhor. Mas não tem nenhum viés partidário. Ao contrário, é uma iniciativa... É um curso de formação política. Nós damos informação teórica, né, embasamento filosófico, para que os meninos tenham um oriente de conhecimentos, né, que possibilitem a eles o exercício da cidadania política. Professor, nós falamos, o senhor está contando para nós que foi feita a abordagem sobre a Revolução Russa, que foi
de uma importância imensa na divisão dos continentes durante décadas, né? Centenário segundo já? o historiador Hobsbawm, está completando 100 anos 100 da Revolução. anos. Foi em 1917. Né? E- O historiador Eric Hobsbawm, no seu livro O Breve Século XX, A Era dos Extremos, né? Ele divide, exatamente, ele diz que o século XX não começou em 1901. Começou com a Primeira Guerra Mundial e com a Revolução Russa. Por isso que ele chamou de século breve, porque o século que começou depois e terminou antes. O fim da União Soviética Foi o marca o início fim do século XX. Faz sentido, hein, professor? Porque isso criou a polarização, a bipolarização entre capitalismo e socialismo. E o fim da União Soviética acabou determinando a vitória do capitalismo global, né? E é por isso que de lá para cá nós, por falta de outra palavra, nós usamos a expressão, né, globalização do capitalismo. Né? Professor, então eu estava dizendo, vocês estão discutindo esses temas, começou com Z, que foi um revolucionário clássico do grego, cinema, né? E a história de uma revolução grega. Foi É isso? que aconteceu na Grécia. Isso. Depois, o segundo Mas aí tema... nós discutimos várias ditaduras militares, né? Inclusive a brasileira. Então, era aí que eu ia chegar, né? Ele já foi lá na frente. Professor é fogo, né, gente? Ele foi lá na frente. Mas quando vocês estão discutindo através desses exemplos, todos os temas são trazidos também para a realidade brasileira, para que esses alunos entendam o que foi a nossa ditadura, a nossa revolução, a nossa... nossa cronológica, história. nós vamos dar um curso sobre o Estado moderno. Toda vez que a gente fala Estado nacional, a gente tem que adjetivá-lo de moderno, porque o Estado nacional só existe dos últimos 500 anos para cá. Tá. O primeiro Estado nacional moderno foi Portugal. Tá. Né? Pois bem, na verdade, como tem um autor brasileiro que já escreveu um livro com esse título, né, tudo começou com Maquiavel, né, que foi o primeiro teórico do Estado nacional moderno. Né? Nós íamos começar dali, né? Mas como nós não encontramos um filme disponível naquela época sobre o século XVI, sobre o Renascimento, etc., hoje até nós já temos, mas naquela época nós não tínhamos. Será tema de uma próxima Sim. aula. Aí eu discuti com o professor Nuno, né, Nuno Coelho. Vamos assim só interromper para falar da importante participação do professor Nuno Coelho, na coordenação do curso. É um professor da Escola de Direito da USP, né, que é um parceirão. E então nós discutimos e decidimos falar sobre as ditaduras militares do período da Guerra Fria, porque tem uma onda militarista correndo aí no país. É verdade, né? a gente, então, pelo WhatsApp... Tem um discurso aí que eu recebi, professor. Absolver a ditadura. Pois é. E dizer que foi um período sacrosanto. Nada disso, foi um período maldito. Não, e tem um general afirmando que eles já estão se organizando para interferir, se for preciso, dentro desse cenário, com essas confusões todas que nós estamos tendo. Como dizia minha avó, Deus nos livre e guarde. Deus nos livre e guarde. Eu era muito jovem, mas eu vivi na pele. O meu pai, que era um radialista famoso, sofreu aí, foi preso. Eu fui sofreu preso na mão também. Você também foi preso? Fui preso porque eu escrevi uma canção, uma letra de música. E meu pai, porque tocou uma música no programa dele, no dia que o Castelo Branco visitou Londrina. Meu pai estava trabalhando numa rádio em Londrina e ele foi preso, torturado, porque queriam saber, para vocês que não são dessa época, eles torturavam porque eles queriam saber quem eram os outros, porque eles achavam que todo mundo fazia parte de uma célula. Então foi um período tenebroso. No gente, meu tenebroso. caso, eu fiz uma letra de música fazendo uma crítica social, né? Falando sobretudo do homem do campo, etc. E eles queriam saber disso também, né? Eu não tinha envolvimento nenhum, eu tinha 21 anos de idade, né? E eu era estudante ainda para me formar professor, né? Foi traumático, não fui torturado, mas fiquei 10 dias preso por conta de uma letra de uma canção. Até mostrar que... Tinha um teatrólogo americano, inclusive, que estava preso com a gente, porque havia 14 pessoas na sala. O Julian Beck. Na cela ou na sala? Na cela. Na cela. Na cela. Tinha 14 pessoas na mesma cela, uma cela ampla, né? E o Julian Beck, um grande dramaturgo norte-americano, ele veio ao Brasil para ser preso. Olha, porque o governo propagandeava no mundo que aqui não havia tortura, não havia repressão.
Ele veio com um grupo dele, que é um grupo revolucionário chamado Living Theatre. Eles faziam encenações na rua que obrigava o público a intervir nas cenas. Né? Eles vieram para o Festival de Inverno de Ouro Preto e fizeram provocações na rua, teatrais. E foram presos. Né? E foram presos. Na verdade, é claro que eles não foram tocados por serem norte-americanos, né? Aí teriam... Nem os militares são tão corajosos assim. Exatamente, sobretudo por serem norte-americanos. Pois né? é. Mas eles aproveitaram o ensejo de suas prisões, né? Porque o grupo inteiro foi preso. Ele e a esposa dele, inclusive, a Judith Malina, grande nome do teatro mundial, né? E ele estava na nossa cela, ele chega, né, de jeans, né, sem camisa. Ele era calvo no alto, assim, com uma cabeleira lateral, né, comprida. E ele perguntou por que eu estava ali, né? E ele fez um gesto de yoga, assim, ajoelhado à frente do meu colchão, porque não havia cama, né? E ele perguntou a razão da minha prisão, né? Eu disse... Aí ele respondeu assim, num gesto yoga, assim, preso por uma canção. Imagina a cabeça de um americano ser preso por uma canção. Um crime de opinião, né? Mas sofremos muito e não podemos e nem tem uns idiotas pensar, aí querendo a volta, nem pensar a volta de uma coisa dessas. Agora, para que isso não aconteça, vem a importância de nós estarmos muito atentos nesse momento, porque agora somos nós, dessa geração, que vamos votar. Mas, sobretudo, nós que hoje estamos todos aí sem saber quem presta, quem não presta, em quem confiar, em quem não confiar, mas temos a informação o hoje. O problema, né, Vera, é que os políticos brasileiros, eles é que provocam isso, né? Porque há um grau de corrupção tão avassalador. Correto. E costumes tão dilacerados, né? Que isso provoca a reação e desencanto das pessoas. Bom, e as basta pessoas... ver essa passividade. É que eu disse para os alunos das nossas aulas, né? Como dizia o primeiro-ministro Winston Churchill, os males, as doenças da democracia são curáveis com mais democracia, não com menos. Com menos. Sábio Winston Churchill. Pois é, então, nós agora estamos sofrendo pelo quê? Falta de bons líderes. Né? A gente vai lá, confia. Vocês lembram do Collor? Pô, eu confiei naquele cara jovem, inteligente, bem apessoado. A comunicação não era tão ágil como hoje em dia. Né? Votei no Collor de Mello como, né, o futuro. Meu Deus do céu. Como ele era. Ele sucedeu o governo Sarney. Né? No final do governo Sarney, eu imaginei assim, não pode existir coisa pior. Pior. E teve. Então, o que eu quero Como dizer... tem. Como tem. Não conseguiram piorar. Tirando, na minha opinião, a passagem do Fernando Henrique Cardoso, e agora essa minha opinião... Itamar Franco também. Porque o plano real... real... Itamar Franco. Coitado do Itamar Franco, que é esquecido, né? Mas... O plano real foi feito no governo dele. Começou... Acho que o Fernando Henrique se assenhorou do plano, né? Pois assenhoreou do plano. Mas foi no governo do Itamar Franco. Todos têm as suas competências. E eu acho que essa competência que o Fernando Henrique teve de tornar viável, mesmo que a semente tenha sido plantada no governo, porque ela poderia ter morrido por lá, certo, Gilberto? Todo o plano Sim, até real. No primeiro mandato do Fernando, porque esse presidencialismo de cooptação, que ele mesmo critica, foi ele que começou. Ah, é? Porque ele manteve o real sobrevalorizado até se reeleger. E ele comprou a sua reeleição. Então, peraí, Gilberto, até mas ele isso tem também pecado. já tinha. Mas já tinha antes, ele não foi o primeiro. Mas ele não se absolve dessa, não. Não, eu não estou querendo absolvê-lo. Só estou querendo dizer que ele não criou essa... Não, mas manteve. Essa prática, mas manteve. Ele está criticando, passou por ela. Mas porque dizendo que não, pela não nossa foi só Constituição, né? Porque ela foi elaborada por parlamentaristas, acho que eu até já disse isso aqui. Já. Né? E acabaram, né, no plebiscito, né, por votarem para a manutenção do presidencialismo. Desta forma... Aí o resultado é que nós tivemos uma hipertrofia do executivo, mas que para governar necessita de apoio parlamentar. No parlamentarismo seria um governo de coalizão, mas na nossa situação... Sem essa prisão, nessa hipertrofia, o governante compra apoios parlamentares. Como desde o prefeito também, até né? o presidente da República. Então é isso que precisa ser mudado. Pois é. Eu só quero agora fazer o link, né? Porque eu vou costurando aqui os assuntos, que são tantos que a gente vai tendo, que quando eu disse dessa nossa dificuldade hoje
em escolher alguém e rezar para essa pessoa ser honesta, para essa pessoa ser de um partido coerente, que mantenha as suas promessas de campanha, os seus estatutos e tal. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para ir atrás das informações. Estou falando porque nós temos que fazer isso. Você que está me ouvindo, e se o seu vizinho, seu empregado, o seu amigo estiver perdido, não souber como fazer, ajude, porque é a única forma que nós teremos de errar menos, né? Isso é o que nos cabe neste momento em que nunca houve tanta decepção e tanta corrupção no nosso país. E quando, numa conversa de boteco, né, professor, o professor me contou que eles estavam começando a promover esse curso voltado para os nossos jovens, falei, aleluia, finalmente uma causa pela qual eu gostaria de lutar. Porque eu acho que só aí está... Aliás, fica o convite aberto a todos os jovens que queiram participar. Pois é, né? E também, falando nisso... Quem tiver, quer dizer, necessidade ou ideia de ter o certificado, tem que ter a presença regular. Mas conforme a temática, se as pessoas quiserem livremente ir ao cinema para assistir, teremos o maior prazer em recebê-las. Vamos dar um recado aqui também para escolas. Por exemplo, agora deve ter muito professor aqui nos assistindo, diretores de escola. O que eles devem fazer para poder levar seus alunos? Tem que se inscrever? Como é que funciona? É só entrar no site do Cineclube Cauim, né, que é facílimo, né? E lá tem o link para a inscrição. Né? Então, a inscrição é livre. Curso de formação política. Patrocinado pelo Instituto de Estudos Avançados. Então você entra lá no Cine Cauim, curso de formação política. Inscrição. Tem o link. Tem o link e ali você já cai lá. Preenche as informações solicitadas, né? E imediatamente está inscrito. É só comparecer. E é gratuito? Gratuito, literalmente. Bom. Aliás, tem até um lanchinho. Para os coisa boa, gente. Notícia boa. Como a Fundação Valdemar Bansley Pessoa patrocina, né? Além do lanche, tem um passe de ônibus para todos os alunos, porque geralmente são alunos de bairros. De bairro. E para que eles não tenham nenhum dispêndio, né? O curso dá o passe e dá um lanche na hora da aula também. Professor, sabe o que eu acho? Que mesmo as escolas particulares deveriam inscrever os seus alunos, porque eu vi pessoas especialistas como vocês, num momento de tanta fragilidade, eu acho que dentro das próprias escolas, no currículo, eles não devem ter oportunidades tão importantes, tão boas como essa, para poder ter esse entendimento do mundo político, aonde o Brasil se enquadra, quais são as interferências dos grandes acontecimentos mundiais na nossa vidinha. Mesmo as escolas particulares também podem participar. Mas eu convido, inclusive, os professores, que dezenas de professores da cidade de História e Geografia foram meus alunos, né? Ou de História, ou de Geografia, ou de Política, ou de alguma coisa. Os próprios professores estão convidados a participar, levar seus alunos, e inclusive debater conosco lá e enriquecer as nossas interferências. Né? Gilberto, como eu estava dizendo agora há pouco, é uma das principais iniciativas das quais eu já fiquei sabendo que tem visão de futuro. Porque essa meninada de hoje, como o professor disse agora há pouco, a gente acha que eles são desligados, mas, na verdade... Eles não têm oportunidades. Quais são as oportunidades que eles estão tendo de serem melhores do que são, ou de saberem discernir, ou mesmo, principalmente, professor Gilberto, e você, principalmente, de surgirem entre eles muitos novos líderes, porque muitos de nós já nascemos líderes e podemos nos tornar líderes do bem, do mal, líderes bons ou ruins, mas somos líderes, muitas pessoas são. Quanto mais nós oferecermos essa formação política, melhores líderes teremos, não é isso, professor? Sem dúvida. Porque como em cada encontro nosso há um filme, né, nós também indicamos outros filmes referentes ao assunto,
para que eles assistam. Aliás, eu esqueci de dizer, durante a semana, entre um sábado e outro, 2 novos filmes são exibidos, referentes ao tema. Que a então pessoa são 3 pode ir filmes ou sobre não um ir. assunto a cada semana. Filmes sobre o assunto. Sobre o assunto. Esse aluno pode... Ou relacionados, né? Ou relacionados. E o aluno vai lá no Cine Cauim, não precisa pagar ingresso, nada, assiste, só não tem a discussão. Aí não tem a discussão. Tá. O filme com a aula ao sábado. Aos sábados de manhã. Então nós já passamos outros filmes aí formidáveis. O Encoraçado Potemkin, do Eisenstein, que é um filme histórico, né? Revolucionário incrível, no maravilhoso. cinema e na arte. Depois você me dá uma lista, porque eu também quero assistir e acompanhar isso, professor. Agora nós vamos exibimos, né, a Rosa Luxemburgo, né? E a cada semana, então, nós renovamos, né, um tema e novos filmes e novos assuntos. Agora, nós vamos retomar também o início do Estado moderno, né? Nós vamos falar desde Maquiavel até os dias atuais. Essa etapa começa quando? Agora, esse ano ainda? Esse ano ainda. Já. E vai até dezembro agora, depois vai faz o intervalo e continua. Retoma em fevereiro. Professor, eu tenho que, olha, eu acho que em nome de todos que estão nos assistindo, eu quero reverenciar você por fazer parte, quero parabenizar o senhor, quero parabenizar o professor Nunes, quero parabenizar... Nuno Coelho. Desculpe, Nuno Coelho. Professor Nuno, o diretor Fernando Cunha, lá do Instituto, Fernando Cachaça. O Fernando Cachaça. Eita, carinha bom, né? Sim. Ele Sempre não ligado, desiste né? nunca. Ele está com a cultura e a política dentro da veia, né? Há 35 anos. Há 35 anos. Então, eu acho que, em nome de todos, professor, eu agradeço, reverencio, faça da minha sala de visitas um lugar onde vocês podem vir contar todas as novidades e me passe a programação, que eu vou aqui toda semana. Sim, eu posso lhe passar toda semana, inclusive para você, porque você anuncia o tema eu do queria. Sábado seguinte. Tá Com bom? bom prazer. Combinado? Eu lhe agradeço até a divulgação. Então eu agradeço a você mais uma vez, Gilberto, a todos os envolvidos e meus parabéns. Muito obrigado. E para você que está nos acompanhando, eu disse que hoje só ia ter coisa boa por aqui, não disse? Então, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já para continuar falando de alternativas. Até já. A Gran Steak é conhecida pela excelência em seus cortes de carnes exclusivos e pelo seu ambiente sofisticado. E para você viver essa experiência, preparamos uma oportunidade. Durante este mês, o valor do jantar para o casal será de R$ 129,90. Curta uma noite agradável e saboreie os melhores cortes por apenas R$ 129,90 o casal. Gran Steak, a reinvenção do rodízio. 16 3911 9009. De volta aqui para o nosso Vera e Você de hoje, e eu contei para todos que o programa só tinha coisas boas. O bate-papo com o professor Gilberto Abreu sobre esse curso de política para os jovens, eu acredito que você tenha gostado tanto quanto eu, porque foi fantástico nosso bate-papo no programa de hoje. E para complementar, nós também falamos no bloco anterior da nossa dificuldade, nós, desta época, em escolhermos representantes que possamos votar. Eu mesma tenho à minha volta muitas e muitas pessoas que não vão votar ou vão anular seu voto. Já decidiram, está decidido, né? E não são pessoas
pouco esclarecidas ou muito esclarecidas. São muitas pessoas de todos os níveis, né? Porque com a comunicação hoje, com o WhatsApp, com a internet, todo mundo hoje pode fazer uma pesquisa e saber, conhecer o seu candidato e a vida pregressa dele e tudo mais. Então, dentro desse contexto político, a gente tem visto todo mundo se chamar de novo, né? Então, a gente está assistindo televisão, lá tem o novo isso, novo PT, novo P, não sei o quê, novo PPPP, enfim. Mas o que é novo de verdade? Tem que ser algo diferente do que já existe. E aí, para começar a conversa sobre essas questões que vão nos ajudar a definir melhor o nosso voto nas próximas eleições, eu trouxe aqui hoje 2 pessoas que eu amo de paixão. E, além de tudo, são pessoas que estão envolvidas numa proposta nova, num partido novo, que se chama Partido Novo. Eu estou falando de Ferraz Júnior, Pitmenberg, que está aqui conosco. Como eu gostei de poder trazer vocês aqui hoje para esse bate-papo. Nossa, adorando estar com você neste momento, né? Já tivemos tantos outros, mas... É uma delícia, é um prazer enorme estar aqui, Vera. Pois é. E eu, né, fiz aqui um breve relato, assim, resumo do assunto que eu tratei no bloco anterior com o professor Gilberto Abreu, porque eu acredito que a nossa geração ainda não vai ver uma grande melhoria vamos dizer assim, na praticidade, vamos falar assim, pronto. Na limpeza do nosso mundo político, para que vejamos... Isso leva tempo, né, Vera? Realmente São anos de trabalho. Aliás, isso é uma das propostas do Novo. Aliás, o Novo é Novo 30, porque ele fala assim, vamos começar hoje para ter resultado daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos. Isso assim, para limpar, legal, porque a gente já começou a limpar, né, Ferraz? Como as nossas São Paulo crianças, já tem vereadora do Novo escolas, que está limpando a Assembleia. não são politizadas adequadamente, Isso. né, com os seus valores de cidadã, direitos e deveres e tudo mais, essas iniciativas, como a da USP agora, do Cine Cauim, de promoverem esse curso voltado... O Instituto de Estudos Avançados, né, o IEA da USP. Isso. Eles estão já com mais de 200 participantes, todos os sábados, para alunos do colegial. Então, fantástico e tal. Mas... Pois é, vamos ter que esperar 30 anos para ver essa questão surgir, novos líderes, né, novas cabeças. Enquanto isso, a gente tem que se preocupar com o hoje. Começar hoje essa limpeza, né, Vera? Vamos lá, né, e como eu disse na abertura do bloco, Pete, todo mundo está se chamando de novo. É verdade. Eu dou até risada quando eu vejo na televisão. Você vai ver uma coisa nova. Novo isso, novo aquilo, novo aquilo. E eu me lembro, porque eu abri meu espaço aqui do Vera e Você, muitas vezes, para o Partido Novo, quando ele estava iniciando, o João Amoedo e um grupo de 180 e poucas pessoas. Na época, eles não tinham nem candidatos. Porém, eu me encantei com as propostas, né? Diferencial, né, Vera? E agora que o partido já está mais estruturado, já tem candidatos, já tem eleitos, Vereadores eleitos. Na Câmara ainda não temos? Aqui em Ribeirão Preto, não. Nós temos vereadores eleitos em São Paulo, uma vereadora em São Paulo, que é a Janaína Lima, um vereador no Rio de Janeiro, que é o Leandro Lira, um em Belo Horizonte, que é o Matheus Simões, e o de Porto Alegre, que é o Felipe Camozato. Que 4 vereadores federal eleitos. Ainda não, né? Não, é a eleição do ano que vem. Do ano que vem vai ser a primeira. Vai ser a primeira eleição que o Novo participa para as majoritárias, né, digamos assim, para a Câmara, para o Congresso. Mas esses vereadores, só cortando um pouquinho, porque como eu falei do 30, eu quero dizer que 30 para ficar limpo. Porque esses vereadores que foram eleitos agora, sem apoio de fundo partidário, sem dinheiro... Que é a principal proposta do Novo. Ó, eles já estão fazendo a diferença. Que é isso. Nós vamos explicar. Todo mundo. Mas só para deixar claro que eles já estão fazendo a diferença hoje na Câmara, em São Paulo, nesses estados. Por não terem compromisso. Eles já estão limpando, eles já estão servindo como exemplo para os outros, né? É verdade. A gente teve. Então, eu acho que assim, a mudança já começou. A primeira delas é o seguinte, eles cortam 50% a verba de gabinete que eles têm. Então, eles não usam toda a verba de gabinete. Por exemplo, a Janaína Lima, que é a vereadora do Novo em São Paulo, ela pode ter, como todos os vereadores de São Paulo podem ter 18 assessores, ela só tem 6. 1/3 dos assessores a que ela tem direito, ela
Abrir mão para... Ela abriu mão de 2 terços. E está então, funcionando. Está funcionando. E ela É que- consegue ter a atividade parlamentar dela Normal. Ela não usa carro oficial, ela dispensou o motorista. Então, a meta dela, para você ter uma ideia, Vera, a meta dela no ano de 2017 era fazer uma economia de R$1 milhão. Só no gabinete Só no dela. gabinete Só no dela. gabinete dela. Ela conseguiu atingir R$1 milhão de economia de janeiro a outubro Já agora. atingiu. Já atingiu R$1 milhão. E isso faz parte da proposta de todos os candidatos De do todos os Novo? candidatos, porque todo candidato, quando ele entra para a disputa no Novo, ele assina termos de compromisso. Um dos termos de compromisso é, caso ele seja eleito, ao assumir, primeira medida dele, reduzir o corte de verba de gabinete, deixar de usar os privilégios e as regalias, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio selo, porque tem isso, né? Auxílio combustível, Ô, Ferraz, motorista. para que você continue falando com mais liberdade, dá esse copo aqui para mim. Ele tá me, Eu morro de sede, me eu tô- incomodando, você Então com tá esse bom. copo. Obrigado. Isso está acontecendo também com os outros vereadores eleitos Sim. Sim, isso é uma premissa do partido. do partido. Então, quer dizer que já começou a mudança. É que quando eu falo assim, isso daqui a 30 anos, o que a gente quer ver ética, a gente quer ver gente direita, sabe? A gente quer ver um outro Brasil. E isso já está começando. Então, você vê, tão pouco tempo, né, Vera? Conseguir eleger já 4 vereadores que estão fazendo a diferença. Imagina quanta coisa o Novo não pode fazer. É verdade. Não é? Aqui em Ribeirão hoje já faz bem. Eu acho que faz uns 4. O Vera e Você já tem quase 4 anos. E foi no início do Vera e Você que eu estive aqui com o pessoal do Novo. O partido deve ter o quê? 5 anos? Ou Não, o partido, 4? 2. o partido foi homologado É. pelo TSE, ele foi reconhecido pelo TSE. Homologado. Isso. Bom, então o pessoal veio aqui antes de Antes ser dele ser homologado. homologado. Porque tá. é o seguinte, a cronologia do partido, rapidamente, ele começou em 2008, né, a ser pensado. Esse grupo de 181 pessoas com o João Amoedo, tal, começou a pensar numa alternativa para mudar o país a partir de 2008. Então, eles viram os partidos que estavam aí, nenhum deles atendia as necessidades e as demandas daquele Era um grupo heterodoxo? Era um heterodoxo. grupo- Tinha profissionais liberais, médicos, engenheiros, advogados, empresários, empreendedores, donas de casa, Tá. entendeu? Pessoas que estavam incomodadas com a situação E que buscaram queriam fazer alguma política, coisa. que E que nunca tinham fizeram feito política. Como nem nós. Exatamente. Nem nós. Aí eles decidiram criar um partido novo. Aí eles começaram a trabalhar na construção desse partido, né? Construção legal, inclusive, né? Seguir os passos do TSE para poder fazer com que o partido fosse construído. Reconhecido, Então teve que recolher 1 milhão de assinaturas em 9 estados do Brasil. Foi um trabalho árduo. 7 Então, anos, né? 7 anos, Levou exatamente. 7 anos por quê? Para fazer direito, viu, Vera? Aí, em 15 de setembro de 2015, o partido nasceu oficialmente. Então, aí, um ano depois, 15 de setembro de 2016, e um mês mais ou menos, outubro de 2016, Ele foi conseguiu eleger constituído. 4 vereadores. 4 vereadores. Ele foi constituído em 2015, 2006 participou da primeira eleição, elegeu 4 vereadores. Em 2018 vai participar da segunda eleição. O João Amoedo é o presidente do partido? Era. Era. Porque é o seguinte, dentro do Novo, uma outra diferencial é que quem está no partido, trabalhando com o partido, não pode ter cargo público. Por exemplo, o Aécio, ele é presidente do PSDB e também é senador. Não. Não pode. Então tem que descompatibilizar. Porque Porque partido... um tem que tomar conta do outro. Exatamente, fiscalizar o outro. Exatamente. Então ele já saiu, porque ele vai ser, né? Ele vai ser, né? Vai ser, né? É a o nossa nosso grande candidato. expectativa é que Inclusive, ele está seja... chegando aqui dia 14, hein? Pois Ó, todo é. mundo. Ai, Então, ele vem dia para 14, Ribeirão, tá em Ribeirão, dia 14 de 14, novembro, na CI. Vamos lá. Na CI, às 19 horas. Às 19 horas. Tá. Vai fazer uma palestra apresentando o partido, conversando com as pessoas, né? Abrindo aí toda essa nova possibilidade, esse novo caminho que se apresenta para o Brasil. Ai, gente, né? eu não quero perder, porque eu sou por fã favor. dele. Então, assim, as Como pessoas que que faz quiserem. pra Então, as participar? pessoas É que isso que eu ia quiserem participar, perguntar. é aberto a todo mundo. Estou você aqui que tá com aí. 2 apresentadores, então Tá difícil um pergunta, um ajuda o outro aqui. Nosso métier, né? Nosso métier. Então é o seguinte, você está em casa, está querendo assistir o João Amoedo ao vivo, é simples, vai no site do Novo, que é www.novo.org.br, você entra lá no site, tem uma janela chamada Agenda. Você entra na agenda, aí você procura lá, Ribeirão Preto, no dia 14 de outubro. Aí você vai ver Novembro. João Amoedo... Novembro. Desculpa, Novembro. 14 de novembro, Ribeirão Preto. Aí você vai ver João Amoedo às 19 horas na ACI. Aí você clica lá,
Aí você tem um procedimento, você faz a inscrição, é super fácil. A inscrição é pela internet, online, não tem problema nenhum, é super E deve fácil. ser limitado, porque o salão da CI Eu não sei quantos não lugares. é tanto. São em torno de Nossa. 150 a 200 lugares, tá bom, cara, né, por aí. Vera? Olha, Se a gente é conseguir que eu levar ando. 150 Aquele auditório do sexto pessoas andar, a- né? É que sabe o que acontece, Ferraz? Eu ando com tanta garra e gana pelo Novo, não o Partido Novo, mas para eu poder fazer as minhas opções de algo realmente coerente, que eu não quero perder essa Claro, gostar claro. essa muito, oportunidade tenho de certeza, estar Vera. com o João Amoedo. E então, dia 14, 19 horas, na CI, inscrições A pela CI lá do internet. centro, né? Ali, a CI do Isso, centro, no é. sexto andar. Tá. Bom, um dos diferenciais, além desse que vocês falaram, que é a postura, A gestão o partidária compromisso diferenciada da gestão política. diferenciada, o compromisso do eleito em diminuir Os custos de os gabinete. custos de gabinete. Não é para ficar um serviço pior, hein? É para fazer o mesmo serviço com como- menos dinheiro. Isso. Mas, para mim, particularmente, o grande diferencial, o divisor de águas, foi saber que o Novo não vai fazer uso do tal do fundo partidário. Perfeito. Todo mundo acabou de acompanhar aí pelos órgãos de comunicação que foi deliberado, aprovado, Foi aprovado. 3 bilhões de reais. Quantos são? O número certinho você tem? Foi aprovado o fundão eleitoral. São dois Fundão. fundos, São né, dois Vera? fundos. Tem o fundo Tem o fundo partidário, partidário, esse que é um absurdo. ele é anual, né? Que esse ano foi 820 milhões, ano que vem. 820 milhões. milhões. Básico. Vamos explicar um pouco aqui. Ó. Você que está em casa talvez não saiba o que é fundo partidário. Fundo partidário é o seguinte: o governo pega uma parcela do dinheiro que ele arrecada, ou seja, dos nossos impostos, e destina aos partidos políticos. Isso está previsto na Constituição Federal. O governo não está fazendo nenhuma irregularidade. Está previsto na Constituição Federal. Muito bem. O governo pega essa parcela e distribui proporcionalmente entre os partidos políticos de acordo com a sua representatividade no Congresso. Esse ano, 820 milhões 220 milhões. para Foram todos dados os pro partidos. partido. Básico. E, além disso, para o ano que vem, Vera, além do fundo partidário, esse que todo ano é dado, ano que vem E deve que chegar é a 1 bilhão de reais, constitucional. e que é constitucional, os parlamentares aprovaram um outro fundo chamado de Fundo Eleitoral. bilhões. De 1 bilhão e 700 milhões, juntos com o outro 1 bilhão, dá 2 bilhões e 700 milhões, chega perto dos 3 bilhões que você falou. É isso aí. 1 bilhão e 700 milhões de reais. É maior do que o orçamento que o Ministério da Saúde destina para hospitais no Brasil inteiro. É maior que o orçamento de 16 capitais brasileiras, dinheiro do nosso imposto, que é para sustentar partido político. Para fazer. Para churrasco, tudo, para marmelada, tudo, para tudo, santinho. gente. Para tudo, não pode, não pode. Eu tinha uma amiga, deputada na França, somos amigas há mais de 30 anos, ela foi vereadora, né, parlamentarismo na França, e ela representava aquela região, e eu tive lá uma época que eu fiquei muitos dias na casa dela, e algumas vezes morava em Bordeaux. E muitas vezes eu ia com ela para Paris, enquanto ela ia trabalhar no Congresso, eu ficava num apertamento que ela tinha, pertinho do parlamento, alugado por ela a preço de ouro, porque Pago pelo dinheiro dela. paga Né? pelo dinheiro dela. Porque o que o parlamento proporciona de regalia é um hotelzinho mequetrefe, pertinho do parlamento do lá. parlamento, e a viagem de avião só entre Paris e a cidade Dela. dela. Do Natal dela. Qualquer outra coisa, nada. E o único privilégio que eu senti nesse tempo todo que eu convivi com ela lá era ter um estacionamento, direito a um estacionamento VIP no aeroporto, porque eles vão e voltam realmente, às vezes até no mesmo dia, né? E de vez em quando ganhar um ingresso para ir representar sabe? Agora, isso que nós temos no Brasil, gente, vocês têm conhecimento Isso é em uma algum lugar esbórnia. do mundo?
Existe uma coisa parecida? Não. Quando a gente fala assim que eles não estão errando porque a Constituição permite, não quer dizer que a gente tem que aceitar a Constituição. Claro. Sim, respeitá-la porque ela é a carta maior. Sim. Mas fazer tudo para mudar. E a gente Mas só não vamos muda esquecer. tendo gente Porque existe mudando uma as pessoas que estão dentro do Congresso e do Senado. E é Exato. por isso que o novo está aí. Existe uma coisa que a gente fala o seguinte, é legal, mas é imoral, não é? É imoral. Vamos combinar. Gostei. É isso que É estão legal, alegando é legal, agora. mas é imoral. E engorda. E Engorda engorda. muito, porque é muito Engorda. dinheiro. E engorda. E eu É uma coisa absurda. Eu gostei muito dessa sua lembrança de não estar de acordo com a Constituição, mas o Congresso está ali para rever e atualizar, porque nós não podemos esquecer um fato de que a nossa Constituição ela foi totalmente feita focando o parlamentarismo. Se a gente parar para ler a nossa Constituição, eu nunca li inteira, eu confesso. A gente tem aquele... A gente tem um artigo aqui, outro ali. Outro lá e tal. Mas eu sei que ela foi construída e elaborada, os juristas e tudo, para que nós fôssemos um país parlamentarista. Com viés parlamentarista, né? Isso. Só que aí chegou O plebiscito foi contra? o plebiscito por ignorância do povo, que nem sabia o que era a diferença entre o parlamentarismo e o presidencialismo. E levando em conta os currais eleitorais que sempre existiram no Brasil. Eu lembro bem dessa época, o que existiu não foi um debate Não. nacional. O que existiu foi uma indução muito grande dos parlamentares de então. Que não querem perder a boquinha. Exatamente, para fazer com que os seus currais e os seus eleitores votassem pelo presidencialismo. Ferraz, você sabe que eu nunca tinha me envolvido com política. Nunca. Nem nós. É verdade. Até ser candidata na última eleição aqui... Fui candidata a vereadora não sabia, velho. nas últimas eleições, mas resolvido muito de última hora e não, graças a Deus que eu não fui eleita porque eu não estava preparada, viu, gente? Agora, quando eu estiver preparada, eu vou lá e me candidato de novo, tá? Porque uma Perfeito. coisa que eu aprendi é que não é porque a Veranice tem boas ideias que ela vai fazer coisa boa lá, não. Tem que estudar. Tem que estudar. Você sabe, Vera, tem um outro processo, tem um outro diferencial do partido, que é o processo seletivo. Então, se você entra no partido com a ideia de querer ser candidata a vereadora daqui a 2 anos, tudo bem, você entra. Mas para você ser candidata pelo partido... Você tem que passar por um vestibulinho. Por um processo seletivo. Tá. Dentro do partido, para saber se você Eu acho está que de deveria acordo... ser assim, Pra tudo. obrigatoriamente. Exatamente. Para você ter a exatamente. pessoa com o perfil certo no lugar certo, né, velho? Porque Como uma esse- empresa. Como uma empresa. Exatamente. Exatamente. E nesse processo seletivo, a gente está fazendo exatamente isso que você falou. A gente está estudando, se preparando para poder, se porventura a gente chegar em Brasília, a gente vai saber onde está pisando. Onde e está pisando. o que fazer lá dentro E e como fazer. Eu Entendeu? acho que uma revisão tão grande quanto a que o novo Se propõe. acho que nós não temos desde da pós-ditadura, né? Eu acho que nunca tivemos, você quer saber? Não, Vera? nunca tivemos. Porém, aquela leva de pessoas que nos trouxeram de novo a democracia, a nova Constituição, Guimarães, tipo Ulisses, tal, Tancredo, Tancredo. eles faziam o jogo, porque sem fazer o jogo, eles não conseguiriam fazer mudanças. Isso. Porém, são pessoas que quanto mais eu aprendo sobre Mas eles, admira. eu mais admiro, porque eles faziam o necessário, o que não fosse, como é que você falou agora? Imoral. Imoral. Então, é isso que nós temos que ter em mente hoje na hora de fazer as nossas escolhas, né? Isso mesmo. Então, não tem chance de o Partido Novo participar de qual fundo, na verdade? Nenhum. Nem do Nenhum. partidário. Nem do fundo Nenhum. partidário, nem do fundão. Nem do Esse fundão. dinheiro, ele está hoje, que é obrigatório. O pior ainda tem essa, hein, pessoal? O partido é obrigado a receber, porque no estatuto consta que recebe, porque senão ele não era homologado. Tá. E aí ele recebe esse dinheiro e ele falou, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não vou usar. Eu vou fazer uma doação para a Polícia Federal, para a Lava Jato. Beleza, vamos fazer isso. Não, não pode, porque senão vai configurar que você está comprando votos. Então nós vamos fazer o que com esse dinheiro? Pensou-se em devolver para o TSE. O TSE disse, tudo bem, você vai devolver para mim, eu vou pegar esse seu dinheiro e dividir entre os outros partidos. Ah, não, aí também não. Aí também não. Então, aí o jurídico do partido ainda está buscando uma brecha. Como fazer, Como fazer para devolver, por exemplo, pra e devolver. aplicar em uma área como educação, construção de creche, por exemplo.
entendeu? Mas isso precisa de um mecanismo legal. O partido está buscando isso. Enquanto isso, ele recebe o dinheiro. Eu vou te dar uma ideia aqui. E o dinheiro está aplicado no Banco do Brasil, numa conta específica no Banco do Brasil. Se você quiser saber, você entra no site do partido que eu já falei. Lá existe a prestação de contas, é bem transparente, o dinheiro está lá depositado no Banco do Brasil, você vai ver quanto que tem, quanto que está rendendo, entendeu? Por quê? Porque o partido não pode abrir mão ainda desse dinheiro. A ideia... O partido, só para complementar, claro. Desculpa, o partido, nesse caso, ele vive do quê? Ele não vive de brisa. Era a minha próxima pergunta. Né? Como é que sobrevive o partido, então? Ele vive da mensalidade dos seus filiados e da doação dos apoiadores e daqueles que acreditam nas propostas do partido. Disso. Que tipo de apoiadores? Empresas não. Porque a empresa não pode fazer... Pode. Pessoas físicas que doam dinheiro para o partido, eles podem ir lá, entram no site do partido e tem lá doação. A pessoa vai, preenche o cadastro e diz quanto doa, e faz a doação. É tudo online. E quem quiser fazer parte do partido, então, isso que eu falar quanto agora. custa? Isso que eu ia falar. Fala, Pete. Menos de R$1 por mês. Dá Gente, estão me dizendo que... R$28. R$28. Olha, eu hoje vou fazer fiz os super dicas aqui. Menos do que R$1. Menos de R$1 por mês, você vai se filiar a partido novo, abrindo um novo caminho para este Brasil. É verdade, é verdade. E é isso mesmo. Quem é... Como é que tem aquele ditado? Quem é... Nunca perde a majestade. Quem é rainha nunca perde a majestade. Gente, por incrível que pareça, vieram me dar o sinalzinho aqui, porque hoje eu fiz o programa só com 2 blocos, para a gente poder falar bastante com vocês, porque é um assunto empolgante. Eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Tá? Mas parece incrível, só temos mais 4 minutinhos. Foi ótimo, Bela. Né? Acho que deu pra gente falar tão bem. Então vamos ver o que faltou falar. E só não querendo me alongar, a ideia que eu ia dar, eu não sei se vocês estavam ligados nisso, mas quando o Obama esteve aqui no Brasil há pouco tempo, há poucos dias, e contou o que ele anda fazendo, basicamente ele montou uma ONG ou algo parecido lá nos Estados Unidos, que está fazendo o que o Instituto de Pesquisa aqui da USP está fazendo, que é formação dos políticos, dos novos políticos nas pequenas comunidades. Bacana. Olha, tá aí uma sugestão pro Partido Novo usar o dinheiro. O Partido Novo, inclusive, tem uma fundação, está criando uma fundação exatamente para formar pessoas... Consciência política. Exatamente, para poder promover estudos, cursos, palestras, tudo isso voltado, né, basicamente para a área liberal, que é onde o partido atua. Né? E, inclusive, quem foi convidado para presidir a fundação foi o Gustavo Franco. Foi convidado e já aceitou. E já aceitou e está lá trabalhando. Já está trabalhando. O Gustavo Franco, que é um dos pais do Plano Real. Olha só. Um dos caras que criaram o Plano Real e saiu do PSDB, se filiou ao Novo, para, inclusive, pela fundação, através da fundação, fazer o programa de governo para as eleições do ano que vem. Mais um palpite aí que eu dei que vocês podem falar, né? Exatamente. A fundação pode financiar com esse dinheiro a instrução do povo, dos estudantes, para que a gente tenha líderes. Porque quem não viveu a Revolução não sabe, gente. Mas até quem tocava uma música ou fazia um discurso, ou como diz o professor Gilberto, que ele foi preso porque escreveu um poema que deram o sentido de protesto, qualquer um era preso por qualquer coisa, né? Então acabaram com os nossos líderes. Hoje nós temos essa falta de líderes porque a ditadura botou todo mundo na cadeia, amedrontou, aleijou, matou. Então, essa falta de bons líderes, pode ser que eles estejam perdidos lá quando a ditadura prevaleceu durante mais de 20 anos. Então, hoje, quando nós falamos de novos líderes, nós estamos falando para daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer que a gente tem que começar agora para que a gente tenha resultados, né, Vera? É verdade. E está começando. Eu vejo uma grande luz no fim do túnel. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu que agradeço gente, vocês... Esperamos você, ACI, dia 14 de novembro. Eu ia pedir para você repetir, porque nós estamos assim, Vamos de novo, dia 14. 14 de novembro, não sei qual é a câmera. Essa aqui é a sua. 14 de novembro, às 19 horas, na ACI do Centro. Você entra no site www.novo.org.br, vai lá, eventos, procura Ribeirão Preto e você acha
a palestra do João Amoedo, que é o fundador do partido, e, se Deus quiser, nosso futuro candidato à presidência, para você conhecer o novo, só para isso, só para você conhecer, e depois você vai ficar afiliado, vai vir com a gente, né? Você vai gostar da proposta, das ideias, com certeza vai ser bacana. Muito obrigada. Esperamos você, viu, esperamos Ferraz? você, telespectador. Muito obrigada. E até a você. próxima com boas notícias como essa. Deus quiser. Obrigado, até a próxima, Vera. Um Obrigada, abraço. gente. E para você que esteve conosco, que assistiu aqui o programa de hoje, o meu agradecimento, o meu grande beijo. Lembrando a vocês que todos os domingos pela 79 AM tem o programa Bom Dia Dácio Campos, com o resgate da música popular brasileira. Um programa gostoso para você recordar boa música, a música de raiz e os grandes clássicos que foram sucesso nos bons tempos da boa música. Ficando aqui o meu beijo, meu agradecimento. Eu vejo vocês na semana que vem.